Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais uma videoaula. Hoje a primeira do mês de novembro, né? Temos a segunda na segunda quinzena. Em dezembro também teremos videoaula para finalizar esse ano letivo, né? Dizer aqui a vocês o quanto fiquei satisfeito de estar participando desse projeto e espero ter ajudado aí de alguma maneira, né, nessas videoaulas que foram apresentadas e que vocês possam ter adquirido aí um certo aprendizado com elas, tá? Elas ficam aí no YouTube, querendo acessá-las novamente, não tem problema, tá? Façam isso quando tiverem dúvidas e fica aí como acervo para vocês consultarem durante esse período aí de férias, quando entrarem e, enfim, quando quiserem tirar qualquer dúvida, vão lá e acessem esses vídeos, tá? No vídeo passado, aí, no mês de outubro, nós falamos um pouco sobre gráficos, né? Foram apresentados aí gráficos de setores, gráficos de coluna, de barras, e foi falado também da importância que esses gráficos têm para que a gente possa entender determinadas pesquisas, né? Algumas delas, principalmente agora nesse período de pandemia, são muito vistas aí na mídia, né? São apresentadas aí direto nos jornais. Então a gente está sempre olhando e percebendo a curva de crescimento do vírus, a descendência, quando cresceu, que mês que foi mais alto, que mês que foi mais baixo, né? Tudo isso de uma forma muito clara, né, e objetiva. Mas hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a parte ruim, né? A parte em que em alguns casos a gente é induzido a interpretações equivocadas desse gráfico, tá? Não porque a gente queira, né, ou que a gente tenha dificuldades, mas porque o gráfico ele não é tão claro como deveria ser, tá? Então eu vou abordar aqui alguns temas, algumas situações. Eu até vou ler para vocês aqui um artigo que eu pesquisei para que a gente possa entender melhor essa questão aí de análise de gráficos induzidos, né? Nós fomos sendo induzidos a uma análise equivocada de gráficos, onde a mídia tem toda a culpa na hora de apresentar, tá? Aqui fala assim, ó, os gráficos são ótimos recursos para a comunicação, né? Como que eu falei nos vídeos passados, a gente olhando um gráfico, a gente consegue perceber várias situações sem ter que ler aqueles textos enormes, né? O gráfico já representa a parte visual para você entender. E ele diz assim, ó, para a comunicação de informações, mas precisam ser apresentados e analisados adequadamente, né? Para não causar falsas impressões com manipulações simples entre elas. Tudo bem? Então o que acontece? Ele está dizendo aqui que os gráficos são de extrema importância, porém tem que estar bem elaborado, né, para fácil interpretação de quem está vendo, do leitor. Não é verdade? Uma delas é o seguinte, as escalas. As escalas devem estar definidas de forma correta. O que são escalas? As escalas são esses intervalos aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu coloquei um gráfico e eu representei aqui, ó, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. A minha escala está bem distribuída, tá? Porque o intervalo entre elas é o mesmo, né, de 10, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10, e eu mantive uma distância regular entre essas escalas. Porém, outras observações serão feitas nesse gráfico aqui mais adiante, tá? Então, vamos lá. O título deve trazer a descrição completa do que aborda. Você, para olhar esse gráfico aqui, vocês não estão vendo nada. Vocês nem sabem do que se trata esse gráfico, tá? Em alguma das vezes, a mídia traz esse tipo de gráfico para você e você simplesmente está olhando uma coisa, mas não sabe do que se trata. Então, aqui em cima tem que vir o título do que se trata aquele gráfico que você está analisando, tá? Então, de suma importância, o título, as escalas e o título têm que estar visíveis de forma correta para que você não seja induzido a falsas interpretações, tá? Legendas não explicitadas corretamente, ou seja, olha, eu tenho um gráfico aqui que fala sobre o crescimento econômico dos países, tá?
Aí, claro, eu estou sem o piloto colorido aqui, mas cada gráfico desse aqui teria uma cor definida, tá? Então, o ideal para um gráfico desse, para que você consiga olhar, né, colorido, né, vamos supor que aqui fosse a cor azul, tá? E que esse B aqui represente o Brasil. Então, o Brasil teve um crescimento maravilhoso, né? Assim a gente espera um dia. Aqui ao lado, que a gente vai fazer a legenda tem que estar assim, ó, o quadradinho, aí aqui teria que estar pintado de azul, né? E colocar aqui do lado assim, ó, Brasil, né? Aí o outro estaria pintado, por exemplo, aqui o Uruguai, vou botar de verde, né? Então aqui eu teria pintado de verde, escrito aqui Uruguai, né? Então, pessoal, o que acontece? Esse gráfico aqui eu coloquei, ó, A, C, V, B, U e E. E aí? Você está olhando para isso daqui, mas será que você está percebendo, sem título, e que essas letras aqui representam as iniciais de um país da América do Sul? Ah, legal. O A, ele está representando a Argentina, o professor falou América do Sul. Mas tudo bem, se eu não falasse América do Sul, esse A poderia estar representando a Alemanha, não é verdade? Então eu tenho a Argentina, que começa com a letra A, também tenho a Alemanha, né? O próprio Brasil poderia ser a Bélgica, né? O C de Colômbia poderia ser C de Canadá. Então, pessoal, não está claro para vocês que essas letras são desses países que a gente está observando aqui. Tudo bem? Então, uma das situações que a gente precisa tomar cuidado é exatamente com a legenda. Todas essas colunas aqui devem estar representadas ao lado, pintada da cor onde foi colocado o gráfico, de acordo com o seu país. Então, teríamos que fazer todas essas 6 colunas colocadas ali na legenda para fácil interpretação, tá? Então, vamos lá. Além disso, nós temos o seguinte, ó, observe que as legendas não estão destacadas, os eixos não estão especificados. Fica complicado saber o que os números em vermelho significam, né? Os números em vermelho seriam esses aqui, mas como eu estou com o piloto preto, não dá para perceber, tá? Seria também uma forma, né, de vocês que estão vendo, né, não estão entendendo, talvez também por conta das cores. Então, as cores são muito importantes nos gráficos, tá? Ele torna-se claro, objetivo e de fácil entendimento com as cores. As cores representadas através da legenda vão dar a vocês essa facilidade na hora da interpretação, tá? E também está aqui, ó, omissão de informações importantes. Uma delas, ó, um problema muito recorrente na apresentação de gráfico é a falta de algumas informações. Para o caso que a gente está vendo aqui, não temos a data de quando foi realizado, né? A situação também encontrada no gráfico, ou a fonte de onde foi tirado. Então, pessoal, quem coloca um gráfico, alguém fez, né? Alguma empresa foi responsável por esse gráfico. Em algum momento, imagine vocês que eu estou aqui apresentando um gráfico, não tem data, e esse gráfico é lá da década de 80. Né, onde o Brasil ainda tinha algo relevante a ser falado, né? Aqui não tem data. Então a data é muito importante, principalmente a fonte. O que é a fonte? É o local. Quem foi responsável por esse gráfico? Tudo bem? Então, é importantíssimo que a gente saiba. Ah, o Brasil, caramba, o Brasil, ó, 70%, que legal, é maior que todos eles. Mas do que se trata? Será que ser maior nesse gráfico é bom ou é ruim? Imagine se fosse o Brasil em número de assassinatos, né, de homicídios. Está lá em cima, então tá ruim para a gente. Quanto mais, pior. Ah, não, o Brasil teve um crescimento na economia. Opa, legal, cresceu mais do que os outros. Isso é importante. Então, as informações devem estar claras para que a gente possa entender. Tudo bem? Então vocês vão pegar aí os vídeos anteriores que falam dos gráficos de colunas, do gráfico de setores, onde foi falado tudo isso sobre a legenda, sobre essas situações, né, das informações.
e principalmente que vocês possam identificar, né, lendo revista, lendo jornais, assistindo televisão, onde o gráfico é confiável ou não. Tá legal? Hoje a aula foi para isso, para que a gente possa entender o lado negativo dos gráficos que não são apresentados de formas corretas e a gente possa entender e visualizar esse erro. Tudo bem? Espero que todos tenham aí um bom estudo, uma boa análise de gráficos e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês.